Pessoal, está todo mundo me escutando bem, né? Tá tranquilo, né? Sim. Obrigado. Pessoal, então vamos começar. Tá dando para ver a projeção? Tá joia? Sim, certinho. Ok? Então, ok. Se por acaso der algum problema, vocês me avisem, tá certo? Eu estou só com a tela aqui na minha frente, eu não consigo ver mais nada. Bom, pessoal, então, a ideia desse mini curso, né, é justamente a gente construir os diagramas, né, com uma energia de Gibbs adequada, né, você tem o estado padrão correto. Você tem algumas formas de você construir o perfil de energia livre, né, algumas regras também. E a partir desse perfil de energia livre, a gente obter a cinética, que pode ser tanto uma cinética mais detalhada, em que você conhece as espécies que você quiser, né, em qualquer intervalo de tempo, qual a concentração de cada um, que seria a nossa última parte, né, até uma cinética mais aproximada, em que você olha o perfil de energia livre, pega os pontos-chave e consegue derivar uma equação cinética, tá certo? Então, a gente vai discutir todos esses aspectos, desde a construção do diagrama, né, até a microcinética detalhada, né, que seria a última parte, ok? A importância disso, né, bom, estudos mecanísticos, né, quando a gente estuda um mecanismo de reação química, a gente tem que ser capaz de prever uma cinética que é compatível com o experimento. Certo? Não basta você achar um estado de transição, porque aquele estado de transição pode não ser aquele que está ocorrendo, né, na realidade, tá certo? Então, você tem que ser capaz de reproduzir esse método experimental. Existem certamente muitos estados de transição que vão ter com energia muito alta, né, energia livre muito alta, que não vão levar à observação experimental, tá certo? É aquele mecanismo que tem uma cinética compatível com o experimento é que realmente corresponde, né, ao que está realmente acontecendo. E se a gente quer fazer alguma previsão teórica, né, de uma reação química, você tem que saber o tempo de reação, tá certo? Porque se você achou um estado de transição, mas se você não sabe o tempo que a reação vai levar, você não pode fazer, né, inferência sobre se ela vai acontecer ou não numa certa escala de tempo, numa certa condição. Em um outro aspecto, né, já um pouco mais avançado e cada vez mais importante, é quando a gente quer fazer, a gente quer criar, projetar catalisadores, né? A teoria, hoje em dia, ela está indo à frente do experimento, né, em que você projeta, né, moléculas que vão ter uma certa atividade catalítica, com todos os desafios e dificuldades que existem, não é trivial, né? Mas é claro que eu preciso ser capaz de prever a cinética da reação, senão eu não posso dizer que o catalisador que eu projetei, né, ele vai funcionar. Então, eu planejei o curso, né, mudei um pouquinho em relação ao que está no site, porque na hora que você começa a preparar, você começa a ver, melhor falar de tal coisa, né, falar de outro tópico. Então, a primeira aula a gente vai discutir hoje a parte bem básica do potencial químico, a sua rotação, né, especialmente de íons que têm algumas dificuldades. Então, a ideia é a gente discutir uma parte teórica, a gente faz um exercício, né, então a ideia é ser um curso mesmo, tá? De formação mesmo, para a gente aprender, né, não, eu espero não seja estilo seminário, de você ter um monte de informação, né? Na verdade, é um curso. Você vai trabalhar as ideias, né? E aplicar aquilo e aprender alguma coisa. A parte 2 é o conceito de potencial de força média, que é importante para reações em fase condensada, e as etapas alimentares, da cinética, as etapas, como que a gente calcula, né? Vamos rever aquele estado de transição, né? A parte do efeito solvente. A aula 3, a gente começa, então, a analisar os perfis complexos. A gente discute muito cinética na fisicoquímica, né, usando a aproximação do estado estacionário. A gente vai levar a ideia de estado estacionário para o perfil de energia livre, tá certo? Porque eu sei que tem muita gente dificuldade de lidar com a representação K, né, da constante cinética. Não é trivial você pegar um sistema de equações diferenciais e ficar simplificando, mas quando você usa o perfil de energia livre, no meu entendimento, né, é muito mais simples. Tá? E, por fim, a parte de microcinética. Então, a gente vai ver a integração numérica, né, já que a gente está na teoria, vamos ver o que é integração numérica, né, a gente vai ver o método Ruji-Cook, tá certo? E depois a gente vê um programa para cinética detalhada, tá certo? Para a gente entender como que a coisa funciona.
ok? Bom, então vamos na primeira parte, né? Vamos começar a primeira parte. Vamos começar com o básico mesmo, né? Vamos chamar de B de G de A, o potencial químico de A na fase gasosa, tá certo? E a gente sabe que o potencial químico é a derivada da energia de Gibbs, né? Vamos usar número de mols, né, para fazer a derivada. Lembrar que na mecânica estatística a gente costuma usar número de partículas, né? Vamos usar mais termodinâmica, né? Bom, e a gente sabe, então, que em fase gasosa, o potencial químico, né, ele é o potencial químico padrão, certo? Mais um termo que depende da pressão. Essa pressão é a pressão parcial da espécie, né? Então, se você está numa mistura gasosa, essa pressão parcial, né, ela está associada, então, né, um gás leal, a pressão da espécie A, você consegue achar o potencial químico, né, tendo também o potencial químico padrão, que seria a 1 ATM. Bom, então esse, né, MIG de A bolinha, é energia de luz padrão. E lembrar que esse Z padrão é o que está relacionado ao ΔG de uma reação química. Tá? Quando você estuda o equilíbrio químico gasoso, o ΔG, a gente costuma calcular, né, se a gente pegar as tabelas termoquímicas, a gente calcula uma diferença de potencial químico padrão. Bom, só que como a gente vai lidar com cinética, e a gente vai passar isso para a solução, é muito mais interessante a gente usar o estado padrão de um mol por litro, tá certo? Em vez de usar o ATM, tá? E a conversão não é difícil, né? Já que a gente tem a equação do gás ideal, a pressão, né, parcial é a concentração da espécie, esse RT em que eu coloquei esse R como motivo, para lembrar que é a forma de atmosfera litro, né? Dessa forma aqui, porque a gente faz a conversão de atmosfera para mol por litro, né? Então, a gente pega a equação e simplesmente substitui, tá certo? Então, a gente vai ter essa equação agora, esse termo aqui, né, que vem de cá, né, o RT, e aparece agora a concentração do ar, tá? Então, a gente vai definir o potencial químico padrão gasoso, 1 mol por litro, como potencial 1 ATM, né, mais esse termo aqui de correção, tá certo? Na verdade, ele vai transformar, né, ele transforma uma atmosfera para 1 mol por litro, tá certo? Bom, então o nosso potencial químico gasoso agora passa a ser um potencial químico padrão de um ATM mais um termo de concentração. Observa que esse Mi agora não é o Mi que você vai encontrar nas tabelas termoquímicas gasosas, tá certo? O que a gente encontra em tabela termoquímica gasosa está associado ao Mi bolinha, né? Que é o ATM, tá certo? Mas para a gente vai lembrar que nós vamos estar calculando esse Mi, né? Então, é muito mais interessante a gente ter na forma de mol por litro. E esse termo, a 25 graus, ele é 1,89. Tá? Então, você vê que ele faz diferença, tá certo? Dependendo da reação, você pode ter correções aí de praticamente 4 kcal por mol. Você tem umas 3 espécies formando um estado de transição, sua correção chega a quase 4 kcal por mol. Então, você não pode ignorar esse aspecto aqui, tá certo? Tem que corrigir o estado padrão, porque nós vamos estar trabalhando com concentração. Bom, então, vamos relembrar como é que a gente determina o potencial químico de cálculo de estrutura eletrônica, né? Lembrando que os cálculos de estrutura eletrônica, os programas, ou padrão, né, não conheço nenhum que faça diferente, eles calculam esse Mi aqui a 1 ATM, tá certo? Vamos pegar a água, né, vamos lembrar, né? O que a água tem, né? As frequências vibracionais, certo? Os 3 eixos rotacionais são os momentos principais de inércia, né, são informações. O movimento de translação, né, isso está ligado também à massa da molécula inteira, e tem a energia eletrônica, que a gente localiza no mínimo, né, você faz uma simulação de geometria, depois você faz cálculos de frequência, e todas essas informações a gente tem, tá certo? Bom, então lembrando lá da mecânica estatística, para a gente calcular os dados termoquímicos, você precisa da função de partição, né, em que você soma sobre os níveis de energia da molécula, tá certo? E a gente pode separar, né, a
aprende lá na mecânica estatística, eu posso separar esses termos nos termos, né, de vibração, rotação, né, translação e a parte eletrônica, tá certo? Então, essa função de partição, ela pode ser partida também, né, em contribuição da vibração, né, que vem do cálculo, então, de frequência, a parte rotacional, que vem da estrutura da molécula, então o cálculo de frequência tem isso também, a parte translacional, que também vem no cálculo de frequência, porque lá você tem a massa, né, e a função de partição eletrônica, geralmente aqui é um termo só, né, só um estado eletrônico, aquele estado fundamental, tá certo? Bom, então, quando a gente pega a energia livre de Helmholtz, né, vamos lembrar lá da mecânica estatística, a energia de Helmholtz está relacionada a função de partição inteira, né, por essa expressão, né? Cada termo desse aqui tem uma forma fechada para ele, a gente sabe qual que é, certo? Então, vai fazer a derivada, né? Eu vou já converter para potencial químico, certo? E a gente chega justamente nessa expressão que a gente viu lá da termodinâmica, né? O potencial químico é uma espécie A gasosa, é o potencial químico padrão, é um TM, e um termo de pressão. Então, eu coloquei esse aqui para lembrar que sempre que eu tenho um termo dentro do logaritmo, isso aqui tem que ser dimensional. Então, a gente costuma omitir esse P0 aqui, que é a P de um ATM. Né? Eu costumo omitir para ficar mais fácil escrever, mas a gente tem que sempre lembrar que eu estou dividindo pelo ATM. Né? Então, esse potencial padrão, tá certo, que a gente calcula, você tem esse primeiro termo aqui, né, que é a energia eletrônica, tá certo? Então, muitas vezes, a gente vai discutir essa questão, né, do cálculo, o ideal é você fazer métodos compostos, né, para evitar um custo muito grande de fazer otimização no nível muito alto, né. Então, energia eletrônica, essa parte, então, que vem do cálculo de frequência, tá certo? A função de partição vibracional, rotacional, né? Aqui a parte de transformação. Mas aqui também tem formas fechadas, né? Então, isso aqui vem do cálculo de frequência, que eu vou chamar de GM, tá? Ou G do movimento nuclear, ou G de vibração, rotação e translação, tá certo? Aqui lembrando que é o estado padrão de uma ATM, os cálculos fazem por padrão, né, por default, né, uma ATM, tá certo? E essa parte aqui a gente pode trabalhar separadamente. Uma vez que eu faço cálculo de frequência, posso fazer cálculo de energia separado, eu posso então compor. Então, a gente chama de métodos compostos. Bom, então vamos agora para a fase condensada, né? Eu acho que até aqui, gente, está tudo tranquilo. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Professor, tá tudo tranquilo. Eu só queria, se o senhor puder voltar só um slide, que eu acho que eu perdi uma parte de uma equação. Não, não, mais para frente um pouquinho. Aqui? Não, desculpa, é mais para trás mesmo, falei errado. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso. Tá, é só uma parte da equação que eu esqueci aqui de pegar. Mas já vi, obrigado. Tá, joia. Bom, então vamos para frente. Tirei isso aqui. Tá, então vamos para a fase condensada agora. Tá? Eu vou fazer uma abordagem termodinâmica, né? Depois a gente volta amanhã a discutir um pouco mais da fase condensada, tá certo? Então, vamos ver a definição termodinâmica de energia livre de solvatação, tá? A definição termodinâmica, o ΔG de solvatação está relacionado ao equilíbrio da espécie A, né, o seu soluto, entre as duas fases, tá certo? Gasosa ou solução. Na verdade, não é só o soluto, gente, isso aqui vale para o solvente também, tá? Eu posso ter solvatação de um solvente nele mesmo. Basta eu saber esse equilíbrio aqui, quando tem a espécie gasosa, quando tem solução, e você tem o ΔG de solvatação do solvente nele mesmo. Bom, então esse equilíbrio está relacionado a ΔG, eu estou colocando esse asterisco aqui, porque a gente usa concentração, tá? Tanto a fase gasosa quanto a solução, né, essa partição, isso tem que ser em termos de concentração, tá? Essa é a definição termodinâmica de energia livre de solvatação,
E a definição também mecanoestatística, tá certo? A gente mostra pela mecanoestatística que ela é exatamente também a razão uma razão de concentrações, tá certo? Isso é importante, porque se você usasse pressão aqui, a pressão você está em outra concentração diferente, então você vai estar, como a gente sabe que o potencial químico depende muito da concentração, você estaria afetando o ΔG por um termo que não tem nenhum significado físico ali, né? Aqui é uma medida real da interação soluto-solvente, tá certo? Então, no equilíbrio, a gente vai ter que o potencial químico em solução é o potencial químico gasoso, né? E a gente sabe qual que é o gasoso, tá certo? Eu sei que o gasoso vai ser esse padrão, então estou usando aqui ó, o estado padrão de 1 mol por litro, e aqui, né, em termos de concentração também, o ar na fase gasosa. Então, eu tenho que saber a concentração dos dois, eu sei que qual que é o ΔG de solvatação, tá certo? Então, aqui, ó, eu posso também agora usar essa equação aqui para escrever esse termo de calma, né, o ar gasoso, tá certo? Eu passo isso aqui para cá, isso vem para cá, né, invertendo o sinal, para eu poder ter uma expressão do minha solução em termos de propriedades da solução, tá certo? Então, eu uso essa relação aqui, substituo, e você tem, então, o potencial químico em solução, que é o Mi gasoso, tá certo? Ou seja, esse Mi gasoso, vamos lembrar que está ligado aos movimentos internos da molécula, tá certo? A fibrilação, rotação, também a translação, né? Usando um mol por litro como referência, o ΔG de solvatação, né? Que é a interação por meio, e o termo de concentração, tá certo? Então, você vê que é muito claro o que significa essa equação. Isso aqui interna a molécula, né? Mais a translação também. Isso aqui é a interação da molécula com o meio, isso aqui é um termo de concentração, tá certo? Então, você define o potencial químico padrão em solução, né, como sendo esses dois termos aqui. Ó. Esse Mi gasoso a 1 mol por litro, e esse aqui, ΔG de solvatação. Tá certo? Então, você vê claramente que eu tenho que ter o Mi gasoso a 1 mol por litro. Tá? E aí a gente vai ter o potencial químico em solução, padrão, né, que é o que vai aparecer em equilíbrio químico. Tá certo? Esse Mi em solução, né, que é o Mi padrão, né, é que está ligado a ΔG em fase de condensação. Né? Então, o potencial químico em solução passa a ser esse potencial padrão, mais um termo de solução. Se a gente lembrar lá da físico-química, né, quando discute a lei de Henry, a gente se lembra que o potencial químico em solução, uma forma de representar é um termo, né, que está ligado à constante da lei de Henry, né, que é o termo constante mais um termo de concentração. Então, a gente tem uma expressão clara de quem é esse termo aqui. Ele está ligado à propriedade da molécula, né, e a interação dela com o meio. Ok? Então, essa expressão aqui, ó, é que nós vamos utilizar em cálculo de equilíbrio químico e cinética. Né? Lembrando que a cinética, quando você vai até o limite, ela vai para o equilíbrio químico. Ok? Então, eles têm que estar compatíveis. Bom, lembrando que a energia de solvatação, então, esse equilíbrio, né, a gente pode ver fisicamente as contribuições. Né? A energia de solvatação ela tem uma contribuição, né, que é chamada de formação de cavidade, né, para você solvatar a molécula, eu tenho que primeiro abrir um buraco dentro do líquido, né, e colocar a molécula lá. Isso requer uma energia livre, tá certo? Então, a gente costuma fazer essa divisão de termos, mas é muito conveniente, tá? Mas é importante a gente lembrar que isso tudo tem um certo, é um pouco artificial, né? Ou seja, o que existe, de fato, é um ΔG, né, do equilíbrio. Mas a gente interpreta, e é muito útil a gente interpretar assim, né? Então, um ΔG de formação da cavidade, tá certo? A gente sabe que as moléculas têm força de dispersão, né? São forças que caem, a energia de dispersão cai com o inverso da sexta potência da distância, então elas têm uma ação mais curta, né? Elas atuam mais próximo aqui do seu soluto, né? E a gente vê, por exemplo, modelos de solvatação que usam a área superficial da molécula para você estimar, né? Ou parametrizar modelos, né, dependendo da área superficial, para calcular esse termo, né, esse termo de dispersão.
Então, a parte não eletrostática seria a soma desses termos, de você criar uma cavidade dentro do solvente, que seria dependendo da forma da molécula, depende também do tipo do solvente, né? E o termo de expressão, que vai depender da molécula também do solvente. O outro termo, né, que é o eletrostático, é uma forma simples de ver moléculas como dipolos, né? E a sua molécula tem também uma distribuição de cargas, ela vai provocar uma orientação das moléculas, né, do solvente. Mas, na verdade, é mais do que dipolo, né? Isso aqui a gente pode ver como distribuições de cargas, então você vai ter, se a gente for pensar em termos de multipolos, né, você tem aqui dipolo, quadrupolo, né, ortopolo, a mesma coisa aqui. Ou a gente usar como o pessoal de simulação usa, né? Você usa cargas pontuais nos átomos, é muito mais fácil de representar a interação, tá certo? Mas, essencialmente, esse termo eletrostático, né, a interação do tipo carga, a carga da molécula com as moléculas de solvente, né, o seu soluto com o solvente. E a contribuição total da solvatação, né, é o termo, então, não eletrostático com a parte eletrostática, né? Então, isso que vai dar esse equilíbrio de partição, né, entre as duas fases. E lembrando novamente, né, gente, que eu tenho que usar o mol por litro de estado padrão. Bom, então, falar um pouquinho da solvatação de moléculas, né? Aqui tem uma tabela com alguns dados. Não tem água, a solvatação em água ainda MSO, né? Aqui a solvatação de algumas espécies, né? Espécies menores, né? A gente vê que a energia de solvatação não é muito grande para a molécula, né? Conforme ela vai crescendo, é claro, ela acaba ficando maior, né? Porque você tem mais força de expressão ali, mas geralmente não é muito grande, né? A determinação experimental desse delta-G de solvatação para moléculas vem da constante ali de E, né, que mede uma partição entre as fases líquida e gasosa. E um outro dado também é o coeficiente de atividade em diluição infinita. Né? Esses são mais comuns, né, para você determinar a energia de solvatação de espécies neutras, né, de moléculas. Quando a gente vai para íons, a situação fica, né, muda um pouco, porque a interação do íon com o solvente é muito grande, né? A energia livre é muito grande. Se a gente olhar, né, o hidróxido aqui, a gente vai discutir depois as escalas, né, solvatação, isso aqui é praticamente uma ligação química, né? Aqui é quilocal por mol, certo? Então, você vê que você mergulhar o hidróxido na solução aquosa, isso é uma energia, né, a energia livre envolvida é muito grande, né? Então, é claro que o efeito do meio, né, da solvatação sobre a reatividade iônica é muito maior, né, do que uma espécie neutra, né? Então, eu acho que a gente tem que discutir a reatividade de íons e de moléculas diferentemente, né, porque é muito diferente, principalmente quando você separa o que é contribuição gasosa, que é contribuição do solvente, né? Aí você vê o padrão diferente de reatividade. Os dados experimentais geralmente utilizados para solvatação de íons, em produto de solubilidade, potencial de eletrodo e dados pK. Né? Então, você consegue achar o delta-G de solvatação de íons. A gente vai voltar a discutir isso mais para frente. Bom, então, para a gente fazer um resumo, né, do que a gente tem até agora, tá certo? Então, o potencial químico em solução de uma espécie, né, que eu chamo às vezes de G de A, né, mas é o potencial químico padrão, né? A energia eletrônica, né? A contribuição nuclear para a energia de Gibbs, né, que vem dos cálculos de frequência, lembrando que a energia de ponto zero está aqui também. A energia de solvatação, a energia de solvatação e o termo de correção, quando eu usar aqui um ATM. Lembrando que os cálculos de estrutura eletrônica soltam um ATM, então eu tenho que corrigir a 25 graus esse valor, tá certo? Então, um ATM, né, eletrônica, o G de frequências, né, lembrar que inclui o pessoal de ponto zero, então, né, quando o pessoal for rodar os programas, né, lembrar de conferir se está pegando esses dados aqui com energia de ponto zero, e o termo de solvatação, são 3 termos que você pode calcular independentemente. Né? Eu acho interessante você calcular independentemente, porque você enxerga melhor a reação, principalmente se tiver íons envolvidos. Ou, né, expressando de outra forma, o Mi padrão passa a ser a eletrônica, o G
estrelinha, né? Então, já corrigindo para um mol polito, tá certo? Então, G estrelinha já é o Z0 mais o 89, mais o termo de solvatação, tá certo? Então, a gente pode ter esse termo calculado, né, do cálculo de energia, que você pode fazer um cálculo de energia no ponto, né, ponto otimizado, um alto nível de teoria. Esse jeito, então, você pega o cálculo, né, de frequência, faz a correção, tá certo? Para o estado padrão do mol polito, e o termo de solvatação separado também. Tá? Isso é independente de quando você faz o cálculo otimizando, incluindo solvente ou não. Porque uma vez que você otimizou a geometria, obteve as frequências, você tem essas contribuições todas separadas. Né? Eu faço lá o cálculo de energia eletrônica, né, só a parte eletrônica, pego o seu do cálculo de frequência e esse cálculo da energia de solvatação. É naquela geometria que você está otimizando. Tá ok, gente? Tudo bem até aqui? Tá claro? Oi, você está me Oi. ouvindo, professor? Sim, pode falar. Eu tenho uma dúvida sobre a correção do estado padrão, esse 1,89. Uhum. Não haveria um cancelamento quando eu penso, enfim, numa reação ou algo do tipo, uma vez que eu tomei no estado inicial e final? O cancelamento de uma reação química Isso. depende. Se for uma reação, um, uma espécie gerando outra, uma molecular, vai. Agora, se você tem duas moléculas indo para o estado de transição, ou indo para um produto que é uma espécie só, não tem cancelamento, Ah, sim. tá Sim, certo? entendi. Entendi. Obrigada. Nada. Professor, mais uma dúvida. Você tá me ouvindo? Sim, sim, pode falar. Sobre essa correção do estado padrão, ela muda para, no caso de solventes puros, né? Quando eu considero solventes também como parte da reação também. Então, a gente vai discutir isso. Na verdade, isso aqui você pode continuar usando para, mesmo se a molécula for dissolvente. Mas a gente vai discutir essa questão. Isso é um ponto Ok. importante, sim. Obrigado. Mais uma questão, gente? Então, tá ok. Vamos para frente, então. Então, vamos ver, então, o cálculo de equilíbrio químico, né? Lembrando que todo cálculo cinético que você faz, se vai até o final da reação, a reação vai entrar em equilíbrio, né? Então, a cinética tem que ser compatível com o equilíbrio. Então, vamos pegar uma reação genérica, né? AB dando C. Né? Então, aqui são as espécies, à frente são os coeficientes estequiométricos, né? A gente aprendeu lá da físico-química que eu pego a diferença de produto menos reagente, né, dos potenciais químicos. Aí nós vamos agora pegar o potencial químico, colocar o termo padrão, né, que a gente calculou, de estrutura eletrônica, e aqui o termo de concentração. Né? E a gente, substituindo, vai ter essa parte aqui, né, que são os potenciais químicos padrões, e aqui a parte de concentração, a gente junta no nosso, tá certo? Então, esse aqui é o nosso ΔG em solução. Né? Então, é o produto, levando em consideração a estequiometria, né, menos reagente, tá certo? Bom, e aí a gente tem que a razão dessas concentrações está ligada a ΔG, né, reescrevendo assim, e isso é a constante de equilíbrio. Tá? Então, a gente vai reescrever aquela equação. Né? Então, a gente tem a constante de equilíbrio da reação. Observando, então, olha, que a constante de equilíbrio está o ΔG, usando o mol por litro como referência, né, aí eu tenho a razão de concentrações, produto, né, sobre reagente. Então, o nosso ΔG é a contribuição gasosa, mais a variação do efeito solvente, tá certo? Interessante a gente dividir assim, porque a gente sabe o que é efeito solvente e o que não é. Né? Às vezes a gente faz direto, né? Mas às vezes é bom você olhar cada um deles. Né? Então, o ΔG gasoso é só a contribuição gasosa. Tá? Então, o potencial químico gasoso, né, 1 mol por litro, tá certo? Produto menos reagente. E esse tema que a gente separou, né, é também produto menos reagente, né, só que aqui é o ΔG de solvatação de cada um, né, então, levando em consideração a estequiometria. Tá? Então, reforçando aqui o estado padrão de 1 mol por litro, senão eu não posso escrever isso aqui. Tá? A gente tem que deduzir, certo? Então, eu tenho que ter esse ΔG a 1 mol por litro. Bom,
Então, vamos na questão do solvente como reagente, né, que foi uma pergunta aqui. Vamos colocar, imaginar que o S seja a molécula do solvente, tá certo? O que muda? Bom, a gente pode continuar usando o mol por litro como estado padrão para o seu solvente. Ou podemos usar o solvente puro como estado padrão. Tá certo? Posso fazer isso. Ah, mas no livro de Físico-Química fala que, né, o solvente puro lá, a atividade é 1, aí não aparece. Aqui a gente pode deduzir e mostrar que a mesma expressão ela vale. Tá? A gente vai ver como que ela se conecta com a parte que a gente costuma ver lá no livro de Físico-Química. Ok? Então, a gente pode também, né, usar o líquido puro como referência. Vamos fazer a transição de um para o outro. Tá? Então, a expressão do potencial químico continua sendo essa aqui. Eu vou colocar do líquido, então, o meio gasoso, né, o solvente gasoso, a solvatação do solvente nele mesmo, que é a mesma equação, tá? A partição do solvente na fase gasosa em solução, e aqui a concentração do líquido puro, tá? Concentração da espécie líquido puro. Bom, então, líquido puro, aqui o líquido no estado padrão, então, de mol por litro. Eu posso escrever assim, tá? Você pode, se você pegar aqui na quantidade, se fizer a derivação, você vai chegar exatamente nessa equação, tá? Esse aqui é a concentração do líquido dele mesmo, então seria a densidade pela massa molar. Vai dar uma constante, tá certo? Aqui você acha qual a concentração do líquido, né, nele mesmo. Então, o Mi padrão em solução, né, fica sendo então o Mi gasoso mais o ΔG de solvatação. E esse é o potencial químico, é 1 mol por litro, tá certo? Então, usando o estado padrão de 1 mol por litro, o procedimento é exatamente o mesmo. Vai aparecer o solvente aqui, vai aparecer esse ΔG da forma que a gente definiu, né, usando 1 mol por litro, e está ligado à constante de equilíbrio, tá certo? É claro que na prática, aqui você pode fazer isso aqui, vai ser uma constante. Então, você pode jogar para cá depois, tá certo? Mas se eu usar 1 mol por litro como referência para o seu solvente, isso aqui tem que aparecer aqui como a concentração, né, do líquido puro, tá certo? O ΔG continua sendo a mesma coisa. Então, o G é gasoso, né, eu estou usando aqui o solvente gasoso também, e a parte de solvatação. Tá? Então, todo procedimento que eu fiz para um soluto qualquer, eu posso fazer para o solvente. Eu tenho que manter ele aqui, se eu usei essa mesma expressão do potencial químico, tá certo? Potencial, né, energia eletrônica, mais o termo de G, né, mais o termo de solvatação, tá certo? O mesmo procedimento. Bom, a outra opção é você usar o líquido puro, tá certo? Então, o que eu faço? No líquido puro, se eu for usar o líquido puro, então, aquele termo que apareceu aqui vai estar embutido aqui, ó. Aqui é um novo ΔG, uma nova constante de equilíbrio, tá certo? Então, nesse caso, esse ΔG agora, ele vai incorporar aqui a concentração, né, do líquido puro. Se a gente voltar para trás aqui, ó, eu posso pegar isso aqui e passar para cá, ó, né? Ele vai aparecer aqui e vai aparecer aqui, tá certo? É justamente isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é aquele padrão de cálculo, né? Agora tem essa correção pelo fato de eu querer representar a constante de equilíbrio sem o seu solvente aqui. Tá? Então, o ΔG gasoso continua sendo igual, a correção do solvente também, a correção vai aparecer aqui, ó, para esse ΔG agora. Tá certo? E a expressão geral do equilíbrio fica sendo esse aqui, menos aqui o líquido puro, né? Aqui o ar, o soluto, e fica essa expressão de cá, que vai dar justamente esse daqui. Tá? Então, o líquido puro aqui, o ΔG, agora é esse aqui. Tá certo? ΔG, né? Esse aqui, menos aqui o líquido puro, o soluto. Tá certo? Então, o estado padrão de 1 mol para os reagentes, líquido puro para o solvente. Ok? Então, é isso. Né? Então, observa que aqui, essa é a que conecta com o que a gente vê na física-química, nos livros, né? Porque aqui, ó, você está colocando líquido puro,
Tá certo? Então, se você coloca o líquido puro aqui, ó, não vai aparecer concentração aqui. O potencial químico, a concentração está embutida aqui, ó. Tá certo? Se a gente voltar aqui, ó, potencial químico, aqui, ó, do líquido puro, é esse termo agora, né? Mais esse aqui, isso aqui tudo. Tá certo? Então, você pegou tudo e colocou dentro do potencial químico. Né? Ele está aqui. Eu coloquei esse asterisco aqui. Eu não devia ter colocado esse asterisco aqui. Tá certo? Esse aqui é do líquido mesmo. Tá? O que é gasoso? Então é o líquido mesmo. É esse aqui, o líquido puro. Então tem todos esses termos aqui. Tá? Então ficou essa expressão. Tá? O produto, né? Estado padrão não polido. Aqui o solvente líquido puro, o outro solúvel. Né? E aí sim, essa fica sendo a expressão, você vem para cá. Tá ok? Então é por isso como que eu trato solvente. Eu posso tratar usando mol por litro, aí a concentração dele aparece, ou eu posso embutir isso no potencial químico e a concentração não aparece. Eu posso, né, na hora de fazer as contas, fazer tudo mol por litro, mais fácil, mais padrão, depois eu jogo a constante, né, de concentração, a constante de equilíbrio, acho a nova constante de equilíbrio e trabalho dessa forma. Tá? Então você tem essas opções. Ok? Mas ele tem que ser calculado exatamente como você faz os demais. Tá? E aí você vai usar a concentração dele pura, né? Não vai variar, você mantém, né? Praticamente não vai variar, tá certo? Tranquilo, gente? Até aqui? Questões? Então, vamos fazer o exercício, então? Aqui são dados de uma reação química, tá? Tem mais dados até do que a gente precisa. Então, a ideia seria calcular aqui. Então, olha, a reação em água, eu já coloquei aqui, ó, né, a água participando, ela é um solvente. Calcular o ΔG para a reação abaixo, né? Calcular a constante de equilíbrio. Aí eu uso água pura, né, como referência. E aí pergunto, se utilizar 0 mol por litro, né, desse reagente, qual a concentração final dele no equilíbrio, tá certo? Então, aqui seria reação em água pura. Então, aqui dados de energia eletrônica, está em Hartree, né? Relação Hartree local, para lembrar. Aqui o GN está em Hartree também. Isso aqui já é em mol por litro. Aqui a energia de somatação. Ok? Dá para ir, gente? Vou dar um tempinho, então. Vocês querem tirar um print da tela? Ah, sim, um minutinho só para tirar um print aqui, professor. Eu vou mandar já a primeira parte para vocês, porque aí ajuda a fazer as contas. Pode sair aqui, né? Já fiz o print. Obrigado. Tá, deixa eu vou mandar no e-mail, então. Eu vou mandar no e-mail de vocês.
Então, eu mandei tá, que está na inscrição, essa primeira parte, mas talvez possa ajudar, né, consultar, caso precise. Vou dar, então, uns 15 minutinhos, tá ok? Que a gente discute, então, a solução.
Fala aqui então, gente.
Então, pessoal, o que vocês acharam? Deu para fazer? Eu, ten- eu tentei fazer o primeiro, mas eu não sei se deu certo. Vocês querem mais um tempinho? Ô, professor Gilfredo, eu não recebi os slides. Não recebeu? Peraí, então. Não. Uai. O seu e-mail qual que é? Vou colocar aqui no chat. Ah, Gabi, agora eu vi o que que deu errado aqui. Na hora de copiar a lista, realmente deu um problema. Vou acrescentar aqui, acrescentar a Gabi também. Peraí. Então, deixa eu pegar o da Gabi também. Mandei para Gabi, Jonathan, realmente
Eu copiei, na hora de copiar, deu um problema, isso do e-mail não foi. Agora foi Jonathan e Gabi, aí o Zé perguntou, Delta G, deixa eu conferir aqui. Delta G deu 1,65. 1,65. A parte de MP4, né, 5. Lembrar que o GM está em rato, né? Da menos 0,44, a sua votação menos 3. Aqui local. Então dá 1,65 de OTG em solução. Mas pode ser o tempo, né? Está um tempo meio. Porque você vai copiar os números, né? Porque em rato, né? Você tem que copiar até a terceira casa, né? Depois da vírgula, pelo menos. Né? O ideal é pelo menos 4 casas, né? Depois da vírgula. Né? Porque a terceira casa já é 0,6 local, né? Então, gente, vamos lá então. Projetar aqui. Professor, desculpa interromper de novo. Chegou Sim. seu e-mail aqui, mas não veio com os slides, professor. Vai. Peraí. O da Gabi chegou? O slide? Ele veio com uma notificação de erro aqui. É porque chegou e-mail, aí chegou um arquivo aqui, aí eu fui baixar. Aí quando eu baixei agora, não abriu nada, não. Tem um arquivo, o ícone. mas está vazio. Tá, vou tentar de novo. Peraí. Você vai agora. Acho que agora não vai. Então, foi. Esse foi agora. Agora chegou. Perfeito. Obrigado. Nada. Só vamos lá, então. Primeira. Projetar. Então, vamos lá. Primeira parte. Então, eu acabei usando o Excel, né? Para fazer as contas. Então, esse é o primeiro aqui. Lembrar que isso aqui é tudo em rato, né? Então, você tem que pegar todos os números, então você vai dar um erro. Pelo menos até a quarta casa, né? Então, a NGMP4 dá 5,10, né? O GN eu peguei a diferença e já passei para aqui local também, tá? Então, aqui local. O delta de votação já é aqui local, né? Então, 0,3. Então, as três contribuições, energia eletrônica, né? A contribuição da vibração, usando mol por litro, e a contribuição do solvente. Então, esse ΔG gasoso, né? A soma desse termo com esse, e o último termo, que é o efeito solvente daqui. Então, esse é o ΔG em solução, tá certo? ΔG em fase condensada, usando mol por litro, tá certo? Então, quando a gente pega a constante de equilíbrio dessa forma aqui, né, a constante de equilíbrio vai ser 0,062, 1 mol por litro para todos, né? Então, agora a gente passa, né, a água para cá, tá certo? Então, a concentração de água, né, eu peguei a densidade a 25 graus, pela massa molar, né,
55,4 mol por litro. E a gente passa, então, para o lado de cá, né? Então, com isso, a constante de equilíbrio fica na verdade, essa nova constante de equilíbrio, né, o constante de equilíbrio Maria, né, que seria, usando o estado padrão na água pura, tá certo? Fica 3,4, tá certo? Então, esse estado de equilíbrio, vezes a concentração de água, fica, então, 3,4. Então, essa aqui que a gente vai trabalhar para achar as concentrações das espécies, né, já que a água está em excesso, praticamente não vai ter variação da concentração de água. Vocês querem pegar um print dessa tela? Podemos ir, né? Então, continuando a solução, a terceira parte, né? Aquele cálculo de equilíbrio que a gente faz. Mas vamos fazer todos, né? A gente vai trabalhar todos os aspectos do equilíbrio químico por primeiros princípios, né? Então, a concentração analítica, né? Tudo você colocou lá do reagente, 0,2 mol por litro. Então, aquele esquema, concentração menos X, né? Gerando essa espécie S. A gente vai dar essa equação, né? E você pode cair aqui numa equação de segundo grau, mas eu gosto de resolver por método iterativo, tá certo? A gente faz aqui, reescreve assim, ó, o x mais 1, né, o x, então o x, né, a consideração desse, a gente só reescreveu essa equação, a gente passa isso para cá, né, depois passa dividindo, o x fica sendo c menos x ao quadrado sobre 3,4. Eu posso colocar isso como sendo o xi, esse é o xi mais 1, né? Eu jogo um valor inicial, quando tem outro, eu vou jogando. Tá? Isso no Excel é muito fácil de fazer. Então, você joga lá o xi, joguei um valor no meio do caminho, né, 0,2, coloquei 0,1, o novo xi deu esse aqui, joga aqui novamente esse valor, dá um novo, até convergir. Tá? Então, esse é o valor de xi convergindo. Né? Você não tem o trabalho de ter que ajustar a equação, usar a forma de Bhaskara, né? Às vezes você tem vários números aqui, é inconveniente trabalhar, você dá mais trabalho, né? Usando o método interativo, muitas vezes você sai mais rápido, ainda mais se você tem um Excel na mão, tá? Professor, desculpe interromper, eu levantei a mão aqui, mas acho que o senhor não consegue ver. Sim, eu não estou vendo. Não, Pode tranquilo. falar. Só estou com dúvida. No slide anterior, o senhor pode voltar rapidinho? No 27. Não teria que somar na primeira parte aquele 1,89? Já está. Olha aqui, ó, asterisco. Ele já está inserido aí no valor do... Tá bom. Já está. Sim. Beleza. E se você somasse aqui, nesse caso particular, você ter duas e duas, daí o mesmo, né? Tá certo? Mas ele já foi, ó, se você olhar aqui, ó, já é o G, ó, asterisco, né? Já é o mol por litro, tá certo? Tá bom, beleza. Obrigado. Ok. Ok, gente? Então, a alternativa achamos X, né? Aí, eu C menos X, 0 mol por litro, a gente pode agora conferir, né? Joga as concentrações aqui e confere que vai dar 3,4. Tá ok? Tranquilo, gente, para todo mundo? José Fredo, Sim? volta, por favor, no slide anterior, porque eu tô tentando entender ainda o que você fez com a concentração da água. Por que você fez isso? Porque o solvente é água, né? Uhum. Então, a água, você vai pegar a densidade e dividir pela massa molar, para achar qual a concentração de água em água. Tá. E E como aí, ela é o solvente, ela tem excesso, ela praticamente não varia. tá. E aí, depois, o que você fez aí embaixo? Você tirou ela, porque Jogar ela praticamente para ela não cá, varia. isso. Forma uma nova constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, o estado padrão é água pura, Entendi. tá certo? Uhum. E a Agora gente trabalha como a água vai ficar constante, o que eu faço? Eu trabalho com essa constante de equilíbrio aqui, de água com água pura. entendi. Beleza, obrigada. Sabe? Mais questões, gente?
Podemos ir, então? Então, vamos para frente, então. Vocês querem tirar um print dessa aqui também? Então, vamos lá. Então, vamos agora discutir um pouco mais a questão da solvatação de íons, né, que requer um pouco mais de atenção. Tá? Então, a solvatação de íons ela tem algumas dificuldades próprias. Né? Primeiro, como o ΔG de solvatação é muito grande, né, em termos de módulo, você não iria conseguir medir o equilíbrio do íon entre as duas fases. Né? Você teria uma enorme dificuldade disso, porque no equilíbrio a quantidade que teria em fase gasosa seria muito pequena. Até porque também o íon em fase gasosa, né, também é bem complicado, né, uma situação de equilíbrio. Assim. Outro problema que a gente tem com íons é que eles estão sempre em pares em solução. Você não consegue separar, né? Se você fizer uma continha, se você tiver um pequeno excesso de íons, isso gera um potencial eletrostático enorme em solução, né? Então, assim, você vai ter par de íons. Então, isso é uma dificuldade para você conseguir saber a solvatação de um íon em particular. É o dado experimental, tá certo? Como que a gente lida com isso? Né? Como é que eu vou fazer para determinar o ΔG do íon em solução? Como que eu pego um dado experimental? Né? A gente vai ver a parte teórica também, né? O que ele contribui. Bom, o que se faz é usar os chamados pressupostos extratermodinâmicos. Você vai assumir, né, certas coisas que, claro, podem ser questionadas, tá certo? Um desses pressupostos é chamado de aproximação TATB, né? E o outro é o CPA, né? Cluster Pair Approximation. Então, a gente vai ver o que é cada um deles, né? A gente adianta que isso vai resultar em escalas de solvatação que são diferentes, tá certo? Então, muitas vezes você vai ver na literatura escalas diferentes, não é que elas, eu tenho certeza, não, é que são valores diferentes, tá certo? Bom, isso foi entendido, né, não tem tanto tempo assim, tá? Isso é uma discussão longa na literatura, a questão de íons, é um problema antigo, né? Mas vamos entender um pouco mais. Bom, então, primeiro, vamos entender o seguinte, um sistema real, né, o íon solvatado no sistema real, existe uma interface, né? Se imaginar aqui um sistema líquido, e um íon, uma cavidade do íon, tá? Ou qualquer espécie que seja, que tem uma cavidade, é o seu soluto, e o que acontece? Independente de ter carga, e se você tem uma cavidade, né, a superfície do líquido, as moléculas de solvente, elas têm uma orientação preferencial. Tá certo? Quem faz né, simulação de líquidos, vai lá, você observa isso. Então, você tem uma orientação preferencial. E na superfície do soluto, próximo também, né, depende do tamanho do soluto, você também tem uma certa orientação. Né? Então, qual que é a consequência disso? Você tem um potencial que é gerado na interface. Tanto aqui como aqui. Esse é o potencial elétrico que você acaba gerando. E isso afeta como que o íon vai ser solvatado. Entende? Porque imagina se você tem um potencial elétrico negativo aqui, né? O íon negativo vai ficar menos solvatado por causa desse potencial intrínseco que você já tem aqui. E o positivo mais. Tá certo? Então, essa questão da interface, ela ter né, uma diferença de potencial elétrico quando você usa a interface, né, isso então gera esse potencial que o íon vai sentir, que a espécie vai sentir, mesmo não tendo carga nenhuma. Se você tem um buraco aqui, que é a cavidade do seu soluto, tem um potencial eletrostático líquido ali. Tá? Então, isso é algo que vai afetar a solvatação de íons. Então, se a gente olha, né, um diagrama como esse, que é a interface, né, gás, solvente, o íon aqui dentro, né, então eu especifiquei carga para dizer o seguinte, olha, é claro que para você colocar o íon, ele vai perturbar mais ainda, mas você já tem intrinsecamente uma orientação, então você tem uma diferença potencial aqui, na superfície, varia quando você cruza essa interface também, você vai ter uma nova diferença potencial. Então o íon, ele está sentindo esse potencial FR aqui, ó, tá certo? O potencial que não é zero. Né? E isso, então, vai afetar a solvatação, a energia de solvatação.
Então, você tem o que chama de uma escala real, né, que é quando você considera essa interface, ela existe, então esse efeito existe, tá certo? É claro que a gente quer quantificar isso. E tem a escala chamada Boole, tá? Em que você tira esse efeito, tá certo? Vamos ver como que isso acontece, ok? Então, a escala real, né, ela é a escala Boole, a escala Boole que não tem que você tirou a interface, né, mas esse termo, né, que é o potencial nesse ponto aqui da carga do íon. É como que qual que é esse potencial que vai afetar, né, a energia de solutação do íon. Certo? Então, isso é o potencial sentido da cavidade, né, que está dentro do solvente. Bom, então, a gente falou em duas, mas na verdade você ainda tem uma terceira, tá? Vou explicar melhor. Então, primeiro, o ΔG real, que é o sistema real. Se a gente olhar qualquer íon sabotado, tem interface, tá certo? Se você pegar um cluster gigante, né, é o ΔG real. Existe um outro também chamado intrínseco. O que que é isso? Quando a pessoa faz, né, uma simulação de líquidos, põe um íon dentro de uma caixa, essa caixa ele faz uma caixa infinita, né? Essa interface líquido-gás, ela some. Então, isso gera chamado de ΔG intrínseco. Então, você tem essa outra dificuldade, né? E o ΔG Boole é quando você tira todos esses potenciais de interface. Ele seria, vamos dizer assim, um ΔG mais puro, no sentido de como a interação soluto-solvente sem esse potencial real, né? Então, em princípio, modelos contínuos, ou de crédito contínuo, estariam mais relacionados a esse ponto, deveriam estar. Já que o modelo contínuo, de solvatação, você não tem uma interface, né, intrínseca ali, uma orientação de carga na superfície intrínseca. Você vai ter quando você coloca espécie lá, ele vai orientar, né, o seu solvente vai criar cargas, certo? Mas ele intrinsecamente não tem. Então, a relação do ΔG real, né, com o intrínseco, né, e com o Boole. Então, se você fizer cálculo usando método de simulação sem interface, eu vou ter que corrigir dessa forma, relacionar o real com o intrínseco. Se eu faço o Boole, é a relação do real com o intrínseco. Eu tenho que conhecer quem que são esses potenciais, né, que em si não é trivial, né, é um problema de pesquisa em si. Bom, então vamos ver agora as escalas, né? Então esse problema da carga, né, do potencial líquido, ele existe, né? Então, a escala TATB, qual que é a ideia da escala TATB? A ideia é que se você pegar íons muito grandes, né, com cargas opostas, como esses dois, por exemplo, você imagina, né, é bem razoável que eles são igualmente solvatados, porque você não tem uma interação muito específica do seu solvente com a parte com carga, a carga está mais espessa, mais escondida. Então, como eu sei a solvatação de par de íons, se eu tenho um par de íons como esse, e digo que a solvatação de um igual do outro, eu sei do par, então eu sei de cada um. Né? Pega a energia do par, divido por 2 e pronto. Tá certo? Aí você tem como estabelecer uma escala de solvatação absoluta. Tá certo? Porque se eu tenho um íon, eu posso arrumar outro contra-íon, achar do par e achar qualquer do contra-íon. Aí você monta uma escala de solvatação, né, usando esse pressuposto extratermodinâmico, tá certo? Ele é pressuposto porque você fala, é razoável, né, mas isso não é exato, tá certo? Bom, esse pressuposto, né, essa escala Boole, ela não tem esse potencial de cavidade, tá certo? Você acaba sumindo com esse potencial de cavidade, né? Quando você assume a igualdade dessa solvatação. Porque lembra que quando você soma a energia de solvatação dos íons, né, esse termo do potencial eletrostático, ele tem um sinal contrário para cada íon. Então, ele cancela. Então, você pega metade do potencial da solvatação do Boole. Então, essa escala aqui, ela não tem, né, esse potencial de interface. Certo? Então, ela está ligada à escala Boole. Outra abordagem, que é a escala CPA, né, o Cluster Power Approximation, né, a ideia é que se você pega íons, né, íons pequenos, e coloca num cluster, quanto maior esse cluster, né, melhor. Aí você tem que calcular, né, determinar a solvatação do cluster. Por quê? Porque você pensa que o íon, a carga está lá, escondida lá dentro do cluster,
E você esperar, então a solvatação desse e desse vai ser praticamente a mesma, certo? Então, o que esse pressuposto faz, né, faz é dizer o seguinte, quando o número o tamanho do cluster vai para infinito, a solvatação do cátion menos do ânion é zero. Eu estou assumindo, né, que eles são iguais, tá certo? Isso é da origem geométrica CPA. O detalhe, né, aqui, então, observe que é um pressuposto, esse termodinâmico é razoável, mas isso não é rigoroso, tá certo? Só que quando você faz isso, você não elimina o potencial da fase, porque o potencial da fase aqui, né, ele tem um sinal, que tem outro, então quando você tira a diferença, ele dobra, tá certo? O potencial da fase dobra quando você pega essa relação aqui. E aí, o pessoal que desenvolveu essa abordagem, ele chega numa equação, né, que o ΔG de solvatação do próton, que é usado como âncora, que no caso é o H, mas vale para o G também, né, ele é dado por essa diferença dos dados convencionais, solvatação do ânion, do cátion, né, mais essa ΔG de formação gasosa do H+. Então, observe que ele pega meio. Então, como aqui você dobrou, né, você dobrou aqui o efeito de interface, você pegou metade e você pegou. Então, esse esquema aqui de CPA, ele acaba mantendo o potencial da fase, tá certo? Então, essa escala CPA, ele tem o potencial da fase, enquanto o outro não. Ok? Então, essa escala corresponde à escala real. Então, aqui né, o pessoal pegou vários pares de íons, né, e foram crescendo o tamanho do cluster. E aí chega à conclusão que vai convergir para um ponto aqui. E isso é usado, então, para estimar a solvatação do próton, e com isso você entende todos os outros números, né? Então, aqui uma comparação com as escalas, né? Quando você pega a água, o TATB, que é a solvatação da H+, né? 0,54,265, tá certo? Aqui em metanol, em DMSO, né? Tem cetonetrilo. Então, você tem essas escalas, que são escalas diferentes, porque essa inclui o potencial da fase, essa aqui não. Então, isso é o atual estágio que a gente tem de compreensão disso, porque aparentemente simples, mas não é, né? É um problema bem, bem sutil, né? E levou um tempo o pessoal ir percebendo essas coisas. Bom, aqui é interessante, quando você calcula a solvatação, né, de íons pelo modelo pulsão contínua, usando o lítio, né, que é um ponto de referência. Então, você tem lítio em água, em DMSO, em cetonetrilo, em metanol, né? Então, a solvatação do íon calculado, né, é o ΔG de formação do cluster, a solvatação do cluster aí pelo modelo contínuo, isso aqui você calcula de lítio, a dessolvatação, né, que seria a solvatação do solvente, mas você está dessolvatando, tá negativo aqui, e o termo de concentração, você mostra que seria essa expressão aqui. Então, quando você calcula, a gente pode ver o seguinte, em água, essa escala, usando o cluster contínuo com o TATB, elas batem, né? Batem para a água, bate para o DMSO, né? Bate aqui para o metanol, e só discorda aqui na cetonetrilo, né? Isso ainda não está muito claro. Talvez o tratamento da cetonetrilo é mais difícil, porque como ela é uma molécula, né, linear, ela tem uma rotação interna, quando forma um cluster, né? Pode ser uma questão de rotação livre, algo que não está claro ainda. Mas você vê, então, que essa escala, usando cálculos teóricos, que não tem, né, o potencial de interface, com o valor do Marcos, que é a escala TATB, né, equivalente, eles batem sim. Né? Bom, então, até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tá joia. Então, vamos para frente. Então, a determinação da taxa de solvatação envolve solubilização de sais, né? Vai ter um sal lá, você tem energia de rede, isso é disponível. Você tem KPS, daí você acha a taxa de solvatação do par de íons, tá certo? Então, você obtém dados do par de íons. Potencial de eletrodo, né? Eu posso
desse dado aqui de ionização, né, para formar os íons gasosos, e isso tem também o potencial do eletrodo para formar esse aqui. Com isso, eu calculo o delta G de solvatação também, do par de íons. Outro dado, né, o constante de ionização de ácido e bases, né, eu posso imaginar o ácido aqui aquoso, né, você vai para a fase gasosa, esse dado gasoso, né, você tem ionização gasosa, a solvatação novamente o par de íons. Isso aqui está ligado ao delta G de formação da dissociação, né, formação do ácido, H mais ou A menos. Esse delta G, né, da acidez aqui está ligado ao pKa, certo? Com isso, esses dados você obtém, então eu tenho delta G de solvatação de íons também. Então, com base nessas informações, monta, né, uma tabela com solvatação de íons, bastando saber de um, né? Geralmente o próton, né, o lítio, um ponto de referência, você acha os demais. Ok, gente? Então, vamos para o último exercício, é para usar também esse conceito. Então, aqui seria calcular a solvatação do acetato, a partir do seu pKa, a sua acidez em fase gasosa, então aqui está 1 atm, aqui a gente vai ter que converter, o pKa em água, né, a solvatação do ácido acético, e a solvatação do próton, eu estou usando a escala, né, equivalente até ATB. Tá certo? Então, com base nisso aqui, achar o delta G de solvatação do acetato em água. Ok? Então, ele dá um print na tela, fica melhor. Eu vou mandar agora. Vou mandar a segunda parte, então. Só mandei, então. Vamos dar um tempinho, então, para só tentar fazer. José Freire, você colocou pKa em água, mas é de qual espécie aqui? Não, pKa do ácido acético. Tá. Uhum. E a formulação está melhor arrumar, né? A partir do pecado do seu ácido, né? Conjugado.
colocar aqui.
Não, gente, vocês acham que já deu ou vocês querem mais um tempinho? Então vamos discutir, então. Então vamos lá, gente. Então a solução, né? Primeiro vamos usar esse ΔG, que está em atmosfera, né? E passar para mol por litro, certo? Vamos lembrar que eu vou acrescentar 1,89 em cada um, né? Então eu vou, no final das contas, aumentar o ΔG. Tá? Aumenta aqui, subtrai desse, fica 1,89 assim. Então aqui está o padrão de mol por litro. A relação ΔG em solução com o pKa, né? Então daí a gente tira o ΔG em solução, tá certo? Então eu tenho o ΔG em solução. O ΔG em solução é o ΔG gasoso, mais a solvatação do próton, mais a solvatação dessa espécie aqui, menos a solvatação desse. Então, esse dado eu tenho, esse dado aqui eu tenho, esse dado aqui eu tenho, e esse dado aqui eu também tenho. Faltando só esse aqui, certo? Então, com esse, mais esse, eu calculo esse aqui, tá? Então, vai dar 89, menos 89,8. Ok? Questões? Vou tirar um print, né? Pessoal, então, a gente vai chegando já no final hoje, né? Então, a ideia do minicurso seria nesse estilo mesmo, discutir teoria, mais o exercício, mais uma discussão de teoria, mais um exercício, né? Para a gente realmente desenvolver a habilidade de aplicar isso e resolver os problemas, tá certo? Então, amanhã a gente continua com a parte do conceito de reação em fase condensada, o potencial de força média, né? E a parte então, de reações daquele estado de transição, né? Em fase condensada, tá certo? Alguma questão mais, gente? Ok, vou parar então a gravação.